Bom dia, querida. Paz. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Bom dia. Trouxe amigos, A paz. são feridos, gente que escutou esse chamado. Você foi convidada pelo Senhor E é tão bom saber para desfrutar da presença dele. E há lugar para você convidar outras mulheres para estar na mesa do Senhor nesta manhã. Tem um banquete preparado para você. Deus preparou um banquete. Será liberado graça, será liberado unção, será liberado ministração, perdão sobre a sua vida. Glória a Deus, bom dia. Hoje temos live dose dupla. Já tivemos live às 6 horas da manhã no desafio 40 dias de oração Mães e Filhos, e foi uma bênção, com a participação da querida Keila Rodrigues. E agora essa live especial com a participação da querida Flávia Teodoro. Daqui a pouco eu já vou convidá-la. Eu tenho certeza que ela tem uma palavra do trono para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus irá usá-la para ministrar aos nossos corações, nós mães que estamos aí orando, intercedendo pelos nossos filhos. Então há lugar na casa. Mande esse convite, convide as amigas, dá tempo de convidar as mulheres do seu contato. Glória a Deus. Nosso encontro é casa. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Há um lugar preparado na mesa do Senhor para a sua vida. Há um banquete preparado. Dá tempo de você convidar outras mulheres. Dá tempo de convidar, corre lá, convide as mulheres do seu contato para estarem aqui ouvindo a ministração, a palavra do Senhor para esta manhã. Amém. Glória a Deus. A querida Flávia já chegou por aqui. Sara, o nome desse louvor é Na Casa, Paulo César. Eu amo esse louvor, essa ministração, pois sempre há um lugar na mesa do Senhor para nós assentarmos e sermos nutridas por Ele, sermos curadas por Ele. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Há lugar na casa do Senhor. É nesse lugar que é liberado perdão. Aleluia. É liberado graça, é liberado cura. Glória a Deus. Manda aí setinha, convidando as amigas, coraçãozinho, convidando. O louvor é de Paulo César Baruch. O nome do louvor é Na Casa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção estarmos aqui na terça-feira. Todas as terças-feiras nós temos live aqui, em busca da sabedoria, às 9 horas da manhã. Só que durante esse mês nós estamos fazendo o desafio 40 dias de oração Mães e Filhos, às 6 horas da manhã. Então, tem umas 2 ou 3 terças-feiras que nós não estamos entrando
na terça-feira, nesse horário das 9 horas. Mas hoje a gente vai retomar a live das terças-feiras com a participação da nossa querida Flávia Teodoro. É um prazer recebê-la aqui. Eu já vou convidá-la para estar, para entrar. Deixa eu te convidar aqui, Flávia. O convite. Olha se você recebeu. Olá. Olá, Bom querida dia, pastora. Paz. A paz Bom do dia, tudo Senhor. bem? Prazer Bom recebê-la dia. aqui. Eu que agradeço pelo convite. Amém. Eu já tinha assistido alguns trechos da sua ministração, uma bênção. E quando começou o desafio aqui de oração pelos filhos, essa temporada 2023, algumas mulheres disseram, chama a Flávia, que ela tem tudo a ver com o que é ministrado aqui para as mães, para os filhos, e algumas me mandaram no direct, olha, essa mensagem que Deus tem usado a Flávia tem tudo a ver com o que é ministrado aqui no Mulheres que Edificam Lares. E eu estou assim, muito, muito feliz pelo seu sim, pela sua presença, aqui contribuindo com as mães, né, que estão aí engajadas nesse desafio. Nós estamos, desde o dia 20 de abril, 10 dias nós oramos por nós enquanto mães, e foi liberada muita cura, muita restauração. Nós nos preparamos para esse tempo. E dia 1º começou especificamente pelos filhos. Eu tenho certeza, Flávia, que Deus vai te usar, né? Compartilhando aí seu testemunho de milagres, né? Porque nós, mães, estamos almejando e esperando milagres da parte de Deus na vida dos nossos filhos. E também tudo aquilo que Deus ministrar aí no seu coração. Então, tenha liberdade, essa live é sua. Amém. Então, pastora, muito obrigada. Obrigada por você, né, levantar um exército de mães aí posicionadas, de mulheres que se preocupam em edificar os seus lares. E quanto mais gente a gente estiver fazendo isso, né, e a gente puder unir as nossas forças, nós vamos realmente gerar muita transformação na vida de muita gente. E o que eu quero falar hoje, né, o que Deus trouxe ao meu coração, é sobre a gente não menosprezar a influência que nós podemos ter dentro do nosso lar. O poder de influência que Deus deixou para a mulher, para que ela edifique esse lar, para que ela seja guiada por Ele nessa edificação. Por que que eu decidi falar sobre isso aqui? Porque por muito tempo o meu lar não foi edificado, porque eu achava que sozinha eu não conseguiria. Por muito tempo eu acreditei em mentiras de Satanás, e eu comecei a falar isso um pouquinho na live que eu estava fazendo agora. Por muito tempo eu acreditei nas mentiras de Satanás, que não valia a pena me esforçar tanto para construir, para edificar, se eu fizesse isso sozinha e meu marido não. Porque para mim, né, na minha cabeça, no meu engano, ele precisava se converter e aí nós dois juntos faríamos a obra que nós precisaríamos fazer. E muitas mulheres, nesse sentimento, nesse engano, acabam parando na construção. Elas não avançam na construção. Elas acham que elas sozinhas não vão dar conta de gerar mudanças dentro do seu lar. Então, nós não podemos menosprezar esse poder de influência que Jesus deixou para nós enquanto mulheres. Esse poder de edificar o lar. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que eu tinha muita raiva de Provérbios 31, porque eu falava assim, gente, mas Deus deu uma coisa muito pesada para as mulheres, que a gente é que edifica o nosso lar, meu Deus do céu. E aí, quando Deus promoveu cura no meu coração,
ele falou para mim, minha filha, isso não é um peso que eu deixei para vocês, isso é um poder que eu deixei para vocês. É o poder de construir um lar, é o poder de edificar, fazer de uma casa um verdadeiro lar. Verdade. Só que se nós menosprezamos isso, nós não vamos avançar. E aí eu fiquei pensando nos profetas da Bíblia, né? Que toda vez que o Senhor encontrava, né? Como ele encontrou Gideão, ou como ele encontrou Moisés, quando ele falou, Moisés, você vai ser o libertador do povo. E Moisés fala, mas Senhor, eu não sei nem falar, eu gaguejo, Senhor, eu sou um homem que não consigo nem falar direito. Então, quantas de nós, né, enquanto mulheres, falamos isso para o Senhor, Senhor, eu não sei nada da tua palavra, Senhor, eu não sei nada. Como que eu vou edificar o meu lar? Como que eu vou dar conta de fazer essa grande obra que o Senhor tem para fazer dentro da minha casa? E aí, meninas, a resposta de todas as coisas está nele. Está nele. Ele é aquele que ele é o princípio, o fim, ele é o alfa, o ômega. Ele pegou, por exemplo, eu estava lendo aqui Isaías e compartilhei um pedacinho dessa palavra também na live ali, que eu estava fazendo às 7h30, mas foi tão rapidinho. Mas eu quero aprofundar um pouquinho nisso daqui, porque, por exemplo, aqui está escrito lá em Isaías 6, o chamado de Isaías. Olha só, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ou seja, aqui nesse momento aqui, ele tem a noção da grandeza de Deus. Esse é o primeiro passo para a gente edificar o nosso lar. A grandeza de Deus. A gente precisa ter visão de quem ele é, do quanto ele é majestoso, do quanto ele é poderoso, do quanto ele é capaz de transformar a bagunça que está ao seu lar. Sim. Então, primeiro, a gente precisa vislumbrar a grandeza de Deus. Você precisa ir para os pés do Senhor e entender essa grandeza de Deus. E aí falava assim, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Se você levar a voz do Senhor para dentro da sua casa, as estruturas que estão erradas vão tremer. Amém. E o seu lar vai começar a ser transformado pelo Senhor, porque a voz dele faz a terra tremer. Amém. Então, se você confiar nessa voz e colocar essa voz como a direção da sua vida, como a direção da sua casa, basta que um coloque como a direção da sua casa. Ele vai fazer tremer as portas. E olha só, então gritei, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, quando nós olhamos para a grandeza do Senhor e reconhecemos que somos tão impuros, mas não deixamos isso nos paralisar, faz uma grande diferença. Porque se eu ficar olhando para as minhas impurezas, mas não avançar no Senhor, não avançar na santificação que Ele tem para mim, eu vou permanecer no mesmo lugar. Então, por muito tempo, eu entendi essa grandeza do Senhor. Eu sabia quem Ele era. Sabe, um dia Deus me deu uma visão que eu via as águas do Espírito Santo, eu via muitas pessoas se banhando nas águas do Espírito Santo. Elas estavam alegres, elas estavam satisfeitas, mas eu só contemplava. Era como se Deus me dissesse assim, minha filha, você sabe tanto quem eu sou, porque eu conheço a Deus desde pequeno, que você sabe que qualquer hora que você vier para mim, eu estou de braços abertos para te aceitar. Você sabe quem eu sou. Mas você não está disposta a banhar nas águas do meu espírito, porque você fica só observando. E o dia que Deus me mostrou isso, foi uma imagem tão profunda na minha mente, que isso tem... A minha filha está com 16 anos, ele me mostrou quando ela devia ter uns 2 anos.
E olha só quanto tempo eu demorei para experimentar essas águas profundas que ele Pra estava sair me da praia. oferecendo. Ele estava me É, oferecendo o tempo inteiro sim, na minha maternidade. Ele estava oferecendo a direção dele para a minha maternidade. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava distraída. Eu olhava as pessoas ali se banhando na água do Espírito e aquilo era comum para mim. Talvez tenham muitas mulheres aqui que tenham sido criadas num lar cristão, que viram sinais, maravilhas de Deus, que viram uma mãe temente a Deus orando, milagres acontecendo. Mas isso se tornou comum para você. Talvez essa vida de religiosidade, né, de ir à igreja todo domingo, ver lá pessoas sendo curadas, pessoas aceitando Jesus, às vezes isso ficou corriqueiro para você e não tem mais a importância que tem para Deus. Porque para Deus há uma festa no céu quando alguém se arrepende. Para Deus há uma festa quando alguém conserta os seus caminhos. Mas talvez para nós que vivemos uma religião, que vivemos desde a infância, ali conhecendo quem é o Senhor, sabendo a grandeza dele, às vezes nós nos acostumamos com isso. sim. E não nos aprofundamos mais, não aceitamos os convites dele para nos aprofundar mais e mais e mais. E quando nós nos aprofundamos mais e mais e mais nós temos a direção que ele quer que a gente siga. E, Flávia, eu percebo assim que muitas mães, esposas, elas buscam a sabedoria de Deus no sentido de reconstruir a casa, de reconstruir o lar, e se esquece que ser uma mulher sábia tem tudo a ver com uma vida de santidade, de piedade e de temor a Deus. Amém. Ser sábia, tratar bem o marido, tratar bem os filhos, ter um relacionamento bom, é consequência do relacionamento com Deus. Então, Exatamente. às vezes, o foco está errado. Quando a gente propõe buscar a sabedoria do Senhor, não é apenas para ter um lar feliz, uma casa feliz, filhos abençoados, filhos felizes, mas é para ter esse tipo de relacionamento, de intimidade com Deus. Né? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a partir do momento que a gente teme ao Senhor, você quer mais do que ter uma família feliz, você quer mais do que ter filhos felizes, filhos abençoados, você quer relacionamento com Deus. E ter uma família feliz pode virar um ídolo para nós. Sim, sim. Ter uma família feliz pode ser um ídolo na sua vida. Você querer uma vida perfeita, você querer uma vida onde não tem defeito, não tem luta, não tem defeito. Isso é ilusão, gente. Isso é ilusão. E nessa busca por ter uma família perfeita, nós podemos nos perder no meio do caminho. E nessa busca por tentar fazer os nossos filhos felizes, isso é muito perigoso. Porque eles precisam entender que a felicidade verdadeira só está em Cristo. E é engraçado que você falou disso daí, né? Sobre olhar o comportamento. E aqui na minha Bíblia, nas minhas anotações, eu coloquei assim bem de ladinho, assim, ó, quando o Senhor tem o nosso coração, ele sempre vai mudar o nosso comportamento. Quando o Senhor tem o nosso coração, ele sempre vai mudar o nosso comportamento. Então tem muitas mães que estão lutando com as próprias forças para parar de gritar, buscando técnicas de educação para serem mães melhores. Mas nós precisamos inteiramente que o Senhor tenha o nosso coração nas mãos dele. Amém. Como fez aqui Jeremias, né? Aliás, Isaías. Gente, toda vez que eu vou falar de Isaías, eu falo de Jeremias. É incrível. Mas é o seguinte, olha só. Daí ele reconhece aqui que ele vive no meio de um povo de lábios impuros. É como se ele dissesse assim, Senhor, eu vivo no meio de uma bagunça tão grande. O Senhor tá me chamando. Isso daqui pode ser aplicado para o seu lar. Eu fiquei pensando assim, o chamado de Isaías, né? O chamado das mães. Às vezes você olha para a bagunça que está no seu lar e fala assim, Senhor, o Senhor está vendo a bagunça que está aqui? Como é que o Senhor vai me usar? Né? E ele fala aqui, ó, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz.
com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Hoje o Senhor está querendo remover a culpa das mulheres e perdoar o pecado dessas mulheres. Ele está falando aqui, ó, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Hoje o Senhor deseja perdoar os seus pecados como mãe. Ele deseja remover a sua culpa da maternidade e Ele quer que você ouça a voz do Senhor. E o Senhor está perguntando nessa manhã aqui: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais perceba. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os seus olhos, não ouçam com os seus ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente isolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Ou seja, pode estar o caos, as pessoas podem não estar ouvindo ao Senhor, as pessoas podem não estar temendo ao Senhor, mas quando você diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor vai te preparar para esse chamado de edificação do seu lar. Né? Como você bem colocou aqui, né? Mulheres que edificam seus lares, mulheres que edificam, que não têm medo de edificar. Por muito tempo eu tive medo, eu tive, sabe quando você não quer se frustrar, então você nem faz. Nem começa. Tem muitas mulheres que estão aqui desse jeito. O Espírito Santo está aqui ministrando ao meu coração. Tem muitas mulheres que não começaram, que às vezes estão ali com aquela vida tímida de oração, porque estão com medo de não dar certo. Estão com medo de não dar conta. Na verdade, elas têm medo de não dar conta. Ai, meu Deus, se eu começar e parar, vai ser mais uma vez que eu comecei e parei. Ai, meu Deus, e se não, as mudanças não vierem? Se eu não conseguir implementar as mudanças que eu preciso dentro do meu lar? Começa substituindo as palavras de ira pelos ensinamentos de amor. Começa substituindo aqueles momentos em que você se ira facilmente, começa a substituir isso pelos momentos de amor. Senhor, me dá palavras de amor para aqueles momentos que eu me vejo assim pronta a irar. Porque a gente sabe, né, quais são os gatilhos que a gente tem. Se você se conhece um pouco, você sabe quais são as coisas que Satanás tenta ali pisar no seu pé, né? Pisar no seu pé e fazer doer. Ele sabe onde ele enfia o dedo na ferida. Então, naqueles momentos ali que ele tenta enfiar o dedo na sua ferida, chama o Espírito Santo e fala: Senhor, me dá as palavras de amor para esse momento. Me dá as palavras de ensinamento para as minhas filhas. Me dá as palavras certas para esse momento. Porque, gente, realmente não é fácil ser mãe. Não é fácil ser coluna de uma casa. Não é fácil se colocar nesse lugar, mas eu posso te garantir, é muito mais difícil viver longe desse lugar, porque eu já vivi longe desse lugar. Eu vivi muitos anos tentando ser sábia aos meus próprios olhos. Então não queira ficar num lugar de distanciamento de Deus. Não queira ficar nesse lugar de, eu não vou dar conta, então não vou nem tentar mesmo. Vamos esperar pelo milagre do Senhor. E aí você nunca entende que o milagre do Senhor para a sua casa é você mesma. A gente quer o milagre, mas a gente não quer ser o milagre. Sim. E na minha caminhada eu fui entendendo isso, porque eu falava assim: olha, acabou de chegar um direct aqui para mim
de uma mãe que escreveu assim: estou tão esgotada. Na hora que a gente estava falando aqui, aparece a Sim. mensagenzinha: estou tão esgotada. Quantas mães se sentem nesse lugar de esgotamento, porque não estão renovando as suas forças no Senhor? E aí, se não me engano, essa é uma mulher que estava perguntando para mim aqui no meu direct sobre constelação familiar, que ela queria marcar uma terapia para o marido dela de constelação familiar, se ela deveria fazer isso. E eu falei: você é cristã? Porque se você é cristã, se você conhece verdadeiramente o Cristo das Escrituras, e se você ama o Cristo das Escrituras, não o Cristo que as pessoas estão criando para elas mesmas, mas se você conhece o Cristo das Escrituras, você vai saber que a cura só está na palavra de Deus. Você vai saber, tem terapias, fazer terapia com psicólogos, principalmente cristãos, gente. E cuidado também com o psicólogo cristão, porque ele tem que estar muito enraizado na palavra. Muito alinhado. Muito alinhado na palavra. Porque senão vai ser muito fácil você ir pela cabeça do psicólogo e não pela palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não está enraizada na palavra, qualquer um vai te enganar. E aí, ela falando assim, que o marido dela não se posicionava como homem da casa, que precisava entender isso na ancestralidade dele. E eu falei: deixa eu te falar, ele precisa entender isso na palavra de Deus, que ele é sacerdote da casa. Porque senão, ele só vai arrumar culpados para ele, para a história dele. Ele vai arrumar culpados. Ah, o culpado foi o meu pai, o culpado foi o meu avô, que fez isso com o meu pai, que fez aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não viver os enganos. Então, se a palavra me traz todos os ensinamentos, por que eu vou ficar procurando? É lógico que se conhecer, pedir, né, pensar nessa ajuda. Por exemplo, eu tenho muitas alunas que elas sofreram muitos traumas de infância. Muitos traumas muito pesados, abuso sexual, né? São coisas muito difíceis. E eu indico para uma terapia, eu indico para um profissional, para um psicólogo, né, na área de saúde, né? Isso é saúde mental. Tem muitas mulheres que precisam desse acompanhamento, mas esse acompanhamento, ele não substitui a palavra de Deus. Ele não substitui a revolução que Deus quer fazer na sua vida. Porque ele tem uma revolução para fazer na sua vida. Ele fez uma revolução na minha vida a partir do momento que eu aceitei aquilo que estava na palavra. Sabe por quê? Eu era tão egoísta, irmã. Eu era tão cheia de mim mesma que eu não aceitava o que estava na palavra. E hoje eu vejo pessoas que não aceitam o que está na palavra, que querem mudar aquilo que está na palavra. Não é assim, eu lembro que eu pensava assim: ah, não, mas isso daqui é tão antigo, gente. Isso daqui é porque o contexto, né, da época, realmente, o contexto da época era de uma sociedade machista. Então, Jesus veio nesse contexto. Mas nós não podemos pensar que a Bíblia é machista. Nós não podemos ter uma visão distorcida da palavra de Deus. Porque essa visão aqui é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ontem mesmo, né? E Flávia, o mundo faz de tudo para que a gente acredite nessa mentira, né? Que a Bíblia é machista, que a Bíblia defende mais os homens do que as mulheres, que a mulher ela está em segundo plano, mas não. Se você tiver um olhar atento para as Escrituras, a gente vai perceber o quanto Deus valorizou as mulheres, o quanto Jesus resgatou a identidade da mulher, o quanto Jesus posicionou a mulher, né? Ou seja, uma sociedade que oprimia a mulher e Jesus vem e liberta, né? Ela é exatamente o contrário. Sim, o que a filosofia do movimento feminista prega de libertação, de independência, Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário.
né? Então, por isso precisamos ter essa visão para a palavra de Deus, que ela é suficiente. É claro que, como você disse, há casos que a gente precisa procurar, né, um especialista, mas quantas de nós já fomos curadas de traumas intensos só não existe através cura da sem palavra? Jesus. Não Não existe cura cura sem sem Jesus. Um profissional, ele vai te ajudar a entender as coisas obscuras que estão na sua mente, que você ainda não conseguiu entender por que você tem aquele comportamento. Mas só quem pode curar é Jesus. Só quem vai promover a cura na vida de uma mulher que foi abusada, de uma mulher que foi oprimida, né? É Jesus. Então, assim, um profissional, ele te ajuda a pegar ali, né, os sinais, né? Ele vai te mostrando, olha, por que você se comporta desse jeito? Por que, né, você não tem lidado bem com a rejeição? Mas quem vai curar a rejeição? Quem vai curar a ferida é Jesus, porque ele estava lá. Ele estava lá. E aí, meninas, eu quero encorajar vocês a hoje dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. É assim, Senhor, sou eu que o Senhor escolheu para ser a coluna da minha casa, para ser a mulher, né, que vai edificar o laço. É a mim que o Senhor escolheu, eis-me aqui, Senhor. Então, eu sou mulher de lábios impuros, eu sou uma mulher que tenho esse pecado. Senhor, me ajuda nesse processo de me transformar numa mãe eterna, verdadeiramente. Amém. Uma mãe de gerações. A gente estava aqui na live falando de mãe de gerações. E aí eu quero ler um trechinho do meu livro aqui, se você me permite, irmã, porque eu fiz... Eu tracei... Fala um pouquinho do seu livro, apresenta aí a capa dele para as meninas verem. Eu mostrar para vocês, meninas, chama As Lágrimas que Deus Recolhe, Orações que Salvam Gerações. Ele é um livro de orações, mas mais do que isso, ele é um livro das reflexões que eu fiz também como mãe. O que precisava ser mudado na minha maternidade? Na maternidade de uma mulher que nasceu num lar cristão, que conhecia a Deus, que ia à igreja, mas que não estava sendo a mãe eterna que Jesus me chamou para ser. Então, eu não estou falando aqui para mulheres que estão perdidas lá fora no mundo, não. Eu estou falando de mulheres que às vezes estão dentro da igreja e estão falhando na sua maternidade por não estarem sendo intencionais com seus filhos. Eu estava revendo uma das primeiras lives que eu fiz e aí Deus tinha falado assim para mim, que eu perguntei para ele onde que eu tinha errado. E ele falou para mim: você levou, porque eu falei, né, Senhor, mas eu levei na igreja. E daí o Senhor falou comigo: você levou na igreja, mas no seu dia a dia você me esqueceu. Então não se esqueça do Senhor, porque é no dia a dia que vai ter muito mais impacto na sua vida do que um domingo de igreja. Um domingo de igreja, gente, é maravilhoso. Eu amo congregar. Mas nós precisamos da vida diária com Deus. Então, eu tracei aqui um paralelo de 20 características de uma mãe eterna. Não vai dar para eu ler todos, mas eu quero ler só alguns aqui. Olha só, meninas, por que eu gosto de trazer esses paralelos? Porque por muito tempo eu achei que eu estava fazendo o serviço bem feito. E esse limiar aí de você ser uma mãe eterna, né? Ele é, na verdade, você precisa olhar com muita atenção para isso, em todos os seus passos. Então, olha só, uma mãe eterna sabe que existe uma batalha pela visão do filho dela. Ela reconhece que essa é uma guerra que precisa ser vencida dentro de casa, de joelhos. Já a mãe moderna, ela está o tempo todo distraída nos seus afazeres. Ela olha essas notícias que a gente dá aqui no Instagram, né? Sobre os ataques da infância, e ela acha que aquilo ali nunca vai chegar perto do filho dela. Ela acha que é um exagero, ela acha que é um fanatismo religioso. A mãe eterna, ela está diariamente inculcando a palavra de Deus no coração dos filhos, como a Bíblia diz. Uma mãe eterna, ela percebe que ela precisa buscar ter a mente de Cristo. Ela governa sobre os seus pensamentos e decide gerar vida com as suas palavras e não morte.
Já a mãe moderna, ela está sempre pensando em si mesma, buscando a sua própria felicidade, buscando a sua própria direção, sem se perguntar, será que isso é bom para minha família? Porque o que se prega aí fora hoje é o seguinte, se você está bem, seus filhos estão bem. Se você é uma mulher que está feliz, tudo vai dar certo. Não. Você pode estar super realizada profissionalmente. Você pode estar uma princesa aí de fora, com uma imagem profissional maravilhosa. E seus filhos podem estar morrendo dentro de casa. Então, não acredite nesse engano. Por quê? Porque se você está buscando a sua própria felicidade, minha amiga, você está sendo egoísta. Os seus atos precisam buscar a felicidade da sua família. Os seus atos precisam ser para glorificar o nome do Senhor na sua casa. E aqui, uma mãe eterna, ela será pressionada de todos os lados, mas ela não vai desanimar, porque ela sabe contra quem está lutando. Muitas vezes ficaremos perplexas com as escolhas dos nossos filhos. O fato é que eles, em algum momento, irão errar, mas nossa visão estará fixada no Senhor. A mãe moderna está tão atribulada na busca de uma vida de sucesso que sequer consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Sequer ela consegue perceber o que está acontecendo com o filho. Porque quando nós estamos vivendo um engano, meninas, não dá para a gente olhar situações e perceber o que está acontecendo. Uma mãe eterna, muitas vezes ela se sentirá sozinha, perseguida, ridicularizada. Meu Deus, quantas vezes eu me senti ridicularizada? Quantas vezes as pessoas olhavam para mim, para as minhas lives aqui na internet, eu chorando. Sabe, eu lembro que teve uma live que eu chorei tanto que depois eu fiquei com vergonha, mas por que eu chorava tanto? Porque Deus estava me constrangendo, Ele estava me quebrando, Ele estava me mostrando quem eu era. E esse é o verdadeiro encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus, ele gera esse arrependimento. Então eu falava para as mulheres, não se distraia, não é tempo de se distrair, não é tempo de se distrair. E a mesma mensagem que eu te entrego hoje aqui, não é tempo de se distrair. E aqui fala assim, ó, ela vai se sentir sozinha, perseguida, ridicularizada, mas ela jamais se sentirá abandonada, porque ela sabe o Deus que ela serve. Amém. Ela sabe que ela está num propósito firme de fazer com que a família dela vá para o céu. Então, mesmo que as pessoas pensem assim, ela está exagerando, participar de Halloween, gente, o que tem? Está exagerando, virou crentona, virou chata. Muitas vezes você vai ser ridicularizada pelas pessoas. Mas o que você tem que ver aqui? Ó, uma mãe eterna, ela está atenta aos detalhes. Sim. Ela está atenta às brechinhas que Satanás está encontrando na vida dos filhos dela. E ela é aquela palavra de exortação que Deus vai trazer para os filhos. Então, de onde vai vir a exortação? Será que vai vir dos amigos deles? Dos pais dos amigos dele? Não vai vir exortação de fora. Precisa vir exortação de dentro da casa. E aí, Flávia, eu lembrei de um artigo que eu li, só para complementar essa fala. Eu lembrei de um artigo que eu li um tempo atrás, de uma mãe dizendo que ela entrou em acordo com o marido de trabalhar fora, porque o salário dela seria muito melhor do que o marido, 3 vezes a mais, por conta da capacitação dela, e o marido ficaria em casa cuidando dos filhos. Na verdade, quem escreveu o texto foi o próprio marido e não ela. E daí ele disse que ele foi super bem para cuidar da casa, para fazer a comida, para administrar. Mas teve uma coisa que ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu perceber quando as crianças não estavam bem emocionalmente, quando estavam carentes, quando estavam com alguma dificuldade. A hora que a mãe chegava em casa, ela conseguia enxergar que o filho não estava bem. Ela tinha um olhar para esse filho. Então, existem algumas características que são nossas e de mais ninguém. Não adianta, o marido não vai suprir, o pai não vai suprir, a igreja não vai suprir, ninguém vai suprir a não ser a mãe.
E o que o inimigo faz? O inimigo está cegando as mães, ele cega as mães para que elas não tenham esse olhar que você disse aí, esse olhar das necessidades dos filhos, né? Então, que cada uma que está aqui nessa live hoje receba esse direcionamento do Senhor. Diga para Deus, Deus me dê um olhar para que eu veja as necessidades dos meus filhos, as dificuldades deles, né? A Bíblia vai dizer que nós somos navio mercante, que a mulher de Provérbio trazia o seu pão, que a gente possa alimentar os nossos filhos. Amém, Jesus. E aqui também, né, tem uma parte que fala assim, uma mãe eterna morre para si mesma e Sim. vive para agradar a Deus. Ela sabe que precisa esvaziar o seu ego para agradar ao Senhor. Ela não ouve a voz da multidão. Para ela, basta apenas a verdade da palavra de Deus. Já a mãe moderna, ela vive freneticamente ouvindo a voz da maioria, a voz do mundo. Ela não vai na contramão do sistema. E tem algo que eu aprendi. É que tudo que está todo mundo fazendo é aquilo que eu devo correr. Se está todo mundo fazendo, é aquilo que eu devo correr. Sabe? Se está todo mundo indo para o lado da disciplina positiva, se o mundo está achando o máximo algo humanista, então eu tenho que correr, eu tenho que ir para a palavra de Deus. Eu tenho que ir na direção contrária. Peraí, alguma coisa errada tem aqui. Alguma coisa errada tem aqui. Porque você já viu as coisas certas serem propagadas da mesma forma que as erradas? Não. Elas não são propagadas. E como nós estamos vendo pessoas que amam o erro, que amam o pecado, pessoas que são amantes de si mesmas, né? A Bíblia fala que nos últimos tempos o homem se tornaria amante de si mesmo, ele vai amar tanto a si mesmo, que é isso que a gente está vendo aí. Ele vai querer ser o que ele quiser, né? Ele não vai fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Sim. Ele vai fazer aquilo que ele quer. Ele ama tanto a si mesmo que ele vai fazer o que ele quer. E é isso que nós estamos vendo. E uma geração de mães que se ama tanto, que aprendeu a se amar tanto, a ponto de eu preciso ser feliz e minha família que espere as minhas realizações. Essa mãe, ela está perdida. E pior do que isso, ela está fazendo o filho se perder também. Então, nós precisamos entender que uma mãe eterna, ela enxerga que o diabo trabalha para que ela odeie o que Deus ama. Muito Sabe, forte. eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de estar dentro do meu lar. Nós passamos agora esse feriado aqui dentro de casa, né? Nós não viajamos, a gente sempre viaja fim de semana. E dessa vez nós não viajamos e eu passei feriado foi segunda, né? Mas de sexta até segunda, cheio de criança aqui na minha casa, e eu e meu marido cozinhando, arrumando, cuidando das meninas, das amigas, né? Com aquele tempo assim com elas. E é isso. É abrir mão de coisas grandiosas para viver as coisas pequenas do dia a dia. É abrir mão de coisas grandiosas para viver o trivial dentro da casa. Eu não gostava de ficar dentro da minha casa. Hoje eu amo estar dentro da minha casa. Aquele momento ali de fazer comida, de servir as meninas, aquele momento ali de estar com meu marido, ele cozinhando de um lado, eu fazendo uma coisa do outro. Isso é a união que Deus quer para a gente, né? Só que a gente está se perdendo nessas pequenas coisas. Essa mãe moderna, ela está se perdendo nessas pequenas coisas. A saída é sempre um restaurante. E você concorda comigo que num restaurante você não tem a mesma comunhão que você tem dentro da sua casa, numa mesa da Não sua tem casa. conexão, né? Você tá Não. lá tudinho, mas às vezes Você tá lá. não gera aquela conexão Você pede que precisa ser gerada. Comida. Você pede a comida ali, chegou o tempo da comida, pronto, todo mundo comeu, todo mundo foi embora. Sem louça para lavar, sem nenhum trabalho para se fazer, mas com uma comunhão menor. Hoje, né, eu acho que a pandemia trouxe esse presente para nós aqui de casa. Sim. A gente parou de ir para restaurante, nós começamos a cozinhar em casa, ou então, por exemplo, nos reunir com amigos em casa também.
E isso daí são mudanças que a gente faz, que a gente vai vendo como elas fazem diferença na vida dos nossos filhos. E muito, Por mais que hoje a traz gente não enxergue, Uhum. por mais que hoje a gente não enxergue os frutos disso, daqui a pouco os frutos vão vir. Quando eles se casarem, quando eles montarem a mesa, quando eles chamarem Jesus para estar na mesa deles, isso vai fazer todo sentido, né? Vai. E aqui fala assim também, ó, uma mãe eterna, ela tem um estilo de vida que louva a Deus, que agrada o coração de Deus. Ela não é guiada pelas suas emoções nem pelas suas dores. Já uma mulher moderna é guiada por muitas mentiras que parecem verdades. Ela está sempre correndo atrás do vento. Eu gosto muito de falar isso daqui, porque aquelas mulheres que se dedicaram muito profissionalmente, que conseguiram muito sucesso profissional, conseguiram um carro zero, uma casa maravilhosa, conseguiram tantas coisas, mas às vezes você olha, são mulheres tão solitárias. São mulheres que estão vivendo um vazio tão grande, que é correr atrás do vento. Então, que você avalie hoje nessa live aqui, se você está correndo atrás do vento. Por muito tempo eu corri atrás do vento. Por muito tempo eu fui essa mulher assim, ó, cansada, sobrecarregada, porque tem uma diferença entre estar cansada, né? Cansada fisicamente, do que estar cansada aqui dentro, ó, nossa, meu Deus do céu, que cansaço é esse? É um cansaço de não estar no centro da vontade de Deus. Eu posso te responder com todo o conhecimento. Esse cansaço tremendo que você sente, sabe? Que você não quer nem levantar de manhã. É o cansaço de não estar no centro da vontade de Deus. Então, esteja atenta para esses sinais. Esteja atenta aqui para esse paralelo que eu estou traçando do que é uma mãe eterna, do que é uma mãe moderna. Uma mãe eterna, ela está buscando a Deus em todas as esferas da vida dela, em todas. Ela não busca a Deus só no domingo. Ela busca em todas as esferas da vida dela. Sim. Olha só, uma mãe eterna sabe que nem sempre é confortável servir a Deus, mas é totalmente seguro servir a Deus. Nem sempre vai ser confortável. Vai ter muita coisa que você vai precisar se despir. Vai ter muita coisa que você vai precisar entregar, suas vaidades, suas vontades, os sonhos que não são do Senhor, mas que você sonha. Porque a Bíblia não fala, né, que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos, os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos. Então, quando eu passei por todo o processo de dor com a minha filha, eu não entendia que existia um pensamento muito maior de Deus a respeito da minha vida. Olha só, olha quantas coisas Deus queria fazer. Deus queria usar esse testemunho na vida de muitas mulheres, para que essas mulheres entendam a influência que elas têm dentro do lar delas. Porque ele pega uma mulher que achava que era muito bem resolvida, que achava que era muito bem sucedida, daí ele mexe com as estruturas dela e faz ela vir aqui nas redes sociais contar toda essa história para acordar outras mulheres. Gente, isso é só o Espírito Santo que faz. Porque eu não ganho nada para estar aqui nessas lives. Eu não ganho nada para te contar a minha história aqui de dor. Sabe o que move o meu coração? O que move o meu coração é acordar outras mulheres para Jesus. Porque eu sei que se eu acordar essas mulheres para o poder de influência que elas têm, nós vamos ter uma geração sarada. Nós vamos ter uma geração curada. Nós vamos ter adolescentes que vão ser luz na vida de outros adolescentes, que não vão ser trevas. Nós temos adolescentes que vão acolher aqueles que pensam em suicídio, que pensam em automutilação. Nós vamos ter adolescentes que vai dizer assim, deixa eu te falar, você precisa de Jesus. Para outros adolescentes, nós vamos ter crianças que vão falar isso para outras crianças. Glória a Deus. Então, é isso que me move, sabe? O que me move é pensar que abrir a minha boca aqui pode servir
para tantas mulheres acordarem hoje. Sim. E essas mulheres acordando, elas vão fazer um estrago tão grande no inferno quando elas entenderem quem elas são em Deus, quem elas foram chamadas para ser em Deus. Amém. E aí a gente vai jogando fora todas essas palavras assim, Senhor, mas eu não consigo, eu estou exausta, Senhor, mas eu não dou conta. Nós damos conta porque nós estamos ligadas à videira. Agora eu vou te falar, desligou da videira, minha amiga, desligou da fonte da vida. Se você se desliga da fonte da vida, é morte. Quando a gente pensa nas coisas do contrário, por exemplo, se a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente está ouvindo a voz do diabo. Ou a nossa própria voz, que pode ser usada por Satanás. Então, quando a gente pensa as coisas do contrário, né? Se eu não ouço a voz de Deus, eu estou ouvindo a de Satanás. Se eu não estou sendo uma mãe eterna, eu estou sendo uma mãe que não está expressando a glória de Deus dentro da minha casa. Então, você vai fazendo aí os paralelos. Espera aí, se eu não estou completamente entregue a Jesus, se eu não estou ligada à videira, que é Cristo, então eu estou ligada à fonte de morte. Porque só existe fonte de vida ou fonte de morte. Se eu não estou sendo alimentada pela fonte de vida, eu vou alimentar os meus pensamentos com fonte de morte. E o que eu vou trazer para dentro da minha casa? Morte. E o que eu vou pensar? Essa família não tem jeito mesmo. Esse filho não tem jeito mesmo. Eu vou desistir de orar por esse filho. Não adianta, as minhas orações não têm adiantado. As minhas orações não são eficazes. Tem alguma coisa errada com a minha oração. E olha, eu te garanto uma coisa. Se você chora nos pés certos, que é as lágrimas que Deus recolhe, se você chora no lugar certo, que é aos pés do Senhor, e se você chora com as lágrimas certas, que são as lágrimas de renúncia, não as lágrimas de murmuração. Eu falo assim, que eu creio que Deus recebe todas as nossas lágrimas, mas eu creio também que Ele tem prazer em receber as lágrimas de renúncia, porque as lágrimas de renúncia, elas me fazem entender que o poder não está em mim, o poder está nele, que é capaz de fazer todas as coisas dentro do meu lar. Então, ele é capaz de limpar os cantos escuros, ele é capaz de tirar a sujeira de onde eu não estou vendo. Essa é a obra do Espírito Santo. Eu acho que é isso. Acho que é isso que Deus queria trazer aqui nessa manhã. É esse posicionamento de saber o poder que você tem dentro do seu lar, o poder de influência. E aí a gente olha, né, Eva. Sim. Eva, ela teve o poder de influenciar Adão a pecar. Da mesma forma como a gente pode influenciar o nosso marido a pecar, nós podemos influenciá-lo a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus também. Às vezes é só questão de tempo. Sim. É só questão de tempo para que isso aconteça. Verdade. Que palavra abençoada. Eu creio que Deus, Ele liberou, eu vou abrir aqui os comentários, eu creio que Deus, Ele liberou muito, muito sobre as nossas vidas nessa manhã. Vai aí recebendo tudo aquilo que Deus ministrou. Você, mãe, é uma mãe de influência. Existe em você um poder, né? Como a nossa querida Flávia disse, um poder tremendo de influência, não só na vida dos seus filhos, como nas gerações vindouras. Amém. E isso me faz lembrar, Flávia, de Ana, mãe de Samuel. Samuel, parte do que Samuel se tornou foi por conta da influência de Ana sobre a vida de Samuel, né? Você olha para Samuel, a Bíblia vai dizer que Samuel foi, até hoje, é considerado um dos maiores homens de Israel. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote, Samuel foi governador, ele que governava praticamente Israel naquele tempo, antes dos reis. E Samuel só se tornou quem se tornou porque a mãe de Samuel teve coragem de entregar Samuel para o Senhor, de devolver
ver o Samuel, de orar por ele, de interceder por ele, e com certeza cuidar dele. Então, minha querida, a sua posição, o seu posicionamento, a sua oração tem um poder de influência sobrenatural, não só na geração do seu filho, mas na geração vindoura também. Que você use a influência para o bem, a influência para abençoar a vida do seu filho, para ministrar na vida do seu filho. A Flávia, ela lançou o primeiro livro dela, que bênção, parabéns. Eu quero ler o meu livro, você pediu o endereço, e aqui na correria não te mandei, mas eu vou te mandar o meu endereço para você. E eu já te mandei o exemplar do 40 dias de oração Mães e Filhos, deve estar chegando aí na sua casa essa semana. Que bênção, vou amar. Amém. E depois eu quero te mandar o Vestida de Força. Quando você falou que você não gostava da mulher de Provérbios 31, muitas de nós não se identificamos com ela em algum tempo da nossa vida, né? E o Vestida de Força eu falo sobre essa mulher de Provérbios 31, trazendo um olhar do quanto ela é um retrato que Deus desenhou para nós mulheres, sermos virtuosas e sermos sábias. Amadas, seja bem-vinda a todas as seguidoras da Flávia, você que chegou aqui a primeira vez, Mulheres que Edificam Lares. Nós estamos fazendo o desafio de oração Mães e Filhos. Por 10 dias nós oramos pelos nossos filhos, terminou no dia 30. Todas as lives estão aqui. E ontem, dia 1º, a gente iniciou a segunda parte, que é pelos filhos. Nós iremos orar pelos filhos até o dia 30 de maio. Se você quiser se juntar a nós, Flávia também, todas as suas convidadas. Se Tem muita seguidora minha pedindo, né, o grupo de oração, e é uma ótima opção, meninas, porque eu, com essa questão da venda do livro, o meu WhatsApp ficou muito sobrecarregado. Então, eu não estou dando conta dos grupos. Eu tive que parar um pouquinho os grupos para dar conta de atender as pessoas do livro. E, meninas, é bênção demais, sabe? Ter esses grupos de oração. Porque quando uma está fraca, a outra levanta, né? E é tão importante nós orarmos em comunhão. Então, participa mesmo dos grupos. Sim, e nos grupos do WhatsApp é enviado todos os dias o áudio com a leitura, né, sublinhada e comentada do capítulo, do motivo de oração. Por exemplo, hoje nós oramos para que os nossos filhos tenham um relacionamento de intimidade com Deus. Ontem oramos pela salvação dos nossos filhos. E a gente vai orar, Flávia, 30 áreas da vida dos filhos. Financeira, espiritual, saúde. Cada dia é um motivo. Então, o áudio é de 10 minutinhos, é a leitura e depois eu faço uma oração no final. E as lives é aqui 6 horas da manhã, né? E se você sentir de Deus aí, Flávia, de compartilhar o propósito nos seus grupos também, se você sentir essa direção do Senhor, deixa aí Deus te usar. Porque Deus, Ele nesse tempo, Ele está levantando um exército de mães posicionadas, de mães para a batalha espiritual, de mães para oração. E é incrível quantas mães o Senhor trouxe para esse devocional. Nós estamos com grupos que... porque agora o WhatsApp mudou, né? Não sei se você sabe. Agora o WhatsApp vai até 1.020 pessoas. E eu estou com mais de 4 grupos com 1.020 mulheres. E outros grupos menores, né? Com 400, 500. Então, está sendo um grande mover do Senhor. Mães posicionadas, filhos posicionados. Amém, Jesus. E eu creio, amadas, eu creio que o avivamento que Deus tem prometido para o Brasil vai começar dentro dos nossos lares. Dentro de casa, uma mãe posicionada em oração. Ontem eu comentei, Flávia, nós já estamos terminando, na live de ontem, acho que foi de ontem ou de ontem, sobre Susana Wesley, mãe de John Wesley. Ela desejava muito viver o avivamento da Inglaterra, ser missionária, e ela desejava muito para ela. E ela orou muito pelo avivamento da Inglaterra. Só que não foi ela que Deus levantou, foi o filho dela. Porque desde a mocidade ela orava por um avivamento. Amadas, nós não conseguimos contemplar o que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos. Amém, Jesus. Se você, de repente, tem um sentimento de frustração por algo que você não viveu, comece a orar.
Porque quem sabe é isso que Deus quer para a vida do seu filho, algo extraordinário. Deus tem prometido um avivamento para a nossa nação. E esse avivamento vai começar com mães de joelhos. Mães, né, que derramam lágrimas com essa mensagem poderosa, né? Que Deus tem dado a Flávia. Mães que oram, mães que buscam. Esse avivamento vai começar dentro dos nossos lares.